as notas dos jogadores. Bora lá então, dinâmica aqui, eu falo o nome, Adilson vem com a sua primeira nota, Adriano Rosário, Varandete e eu finalizo. Vamos começar então, como sempre, por ele, o arqueiro paredão santista, Gabriel Obrazão. Para mim o Brasão hoje foi um jogo que o Vasco não exigiu tanto assim, né? Não teve culpa no gol. Não me lembro do Brasão ter feito nenhuma grande defesa, nenhum milagre, coisa do tipo. Foi seguro, do nota 6 pro Brasão hoje. Vou com o Adilson, hoje não foi muito exigido, né? Nota 6 para o nosso arqueiro. Pra mim, 6,5. O que me preocupa no Brasão é a saída de bola. Teve um lance num escanteio, foi numa falta lateral, não me recordo agora, que ele saiu dando soco do nada. Poderia ter optado por outro tipo de defesa. Isso que me preocupa um pouco, essa saída de jogo dele, mas hoje não comprometeu 6,5. Olha, tô com todos vocês. Pra mim, nota 6 pro Brasão. Não comprometeu. O gol tá longe de ser culpa do Brasão. Acho que é um baita de um mérito do Barros, inclusive, porque ele chuta, né? Finaliza ali no contrapé do Gabriel Brasão. E eu concordo com o Adriano também nesse sentido de saída de jogo. Acho que é o Brasão. É quase que chovendo molhado falar sobre isso do goleiro Gabriel Brasão. Vamos agora então à nossa lateral direita. Jogou hoje por lá o Igor Vinícius. A Igor Vinícius hoje teve um trabalho tremendo, né? No primeiro tempo, praticamente todo mundo pra cima dele, né? Foi ali o Piton, foi também o Andrés Gomes jogando muito pra cima dele. Ele ficou ali praticamente sozinho na marcação. O Miguelito não ajudou a fechar. Mas ainda assim ele conseguiu ali segurar o quanto pôde, né? Então, por conta disso, o Igor Vinícius deu nota 6 para ele também. Vou dar uma nota 5,5 para o Igor Vinícius. Pra mim, o 5,5 também, mas muito mais pelo primeiro tempo que ele fez, que muita sobrecarga, né? Acho que o Miguelito não acertou esse encaixe ali na marcação. E no segundo tempo, a gente viu o Igor Vinícius atacando muito pouco. Mais preocupado em conter o Andrés Gomes também no segundo tempo, mas ele teve o apoio do Barreal. Mas por esse motivo eu dou 5,5 e mais pelo segundo tempo que ele fez do que do primeiro. O primeiro tempo eu nem culpo tanto o Igor Vinícius. Eu acho que ele ficou muito exposto ali. E aí, um jogador rápido como o Andrés Gomes, você tem que ter um jogador a mais para cobrir. Então, 5,5 para ele. Para mim, nota 5 pro Igor Vinícius. Acho que ele também jogou muito exposto, né? O Santos ali no primeiro tempo pecou demais na marcação do lado direito. E eu acho que o Igor Vinícius... Eu vou dar uma nota 5,5, na verdade, porque eu acho que o Igor Vinícius, ele, fisicamente falando, não deixou a desejar. E ele ganhou 60% dos duelos ali no mano a mano contra o Andrés Gomes, que eu vou te falar, hein? Esse cidadão aí rabisca demais, esse colombiano aí, meu amigo, joga muita bola. Vamos então agora para nossa linha de zaga, os zagueiros, começando pelo Adonis Frias. Olha, Adonis Frias, pra mim, dentro do elenco do Santos, ao lado do Luan Pérez, é o que faz a melhor dupla ali da zaga, né? É um zagueiro que chegou aí sem muita badalação, veio junto com o Alex Duarte. O Duarte acabou perdendo posição, acabou até saindo do elenco do Santos e o Adonis Frias acabou se firmando ali. Hoje também não comprometeu, né? Dou nota 5,5 pro Frias. Vou dar uma nota 6 pro Frias hoje, eu achei que ele foi bem na partida. Pra mim, 5,5 pro Adonis Frias. Gosto da característica dele, que é um zagueiro que sabe construir, né? Mas hoje ele teve dificuldade. Mas mesmo assim, ele, diante conseguiu se portar muito bem nessa pressão do Vasco no primeiro tempo. 5,5 pra ele. Olha, até que eu gostei do jogo do Adonis Frias, vou deixar ele com uma nota 6. E eu acho que talvez a má partida do Spinelli, não sei se passa muito pela marcação tão incisiva assim do Adonis e pelo Luan Pérez, mas eu tive essa impressão de que hoje o Adonis ele conseguiu anular um grande cabeceador, um grande jogador, que no caso é o He-Man do Vasco da Gama, o Cláudio Spinelli. Ao seu lado jogou o Luan Pérez. Olha, pra mim o Luan Pérez um dos melhores jogadores do Santos hoje, claro, salvo a exceção do Neymar, que fez os 2 gols, né? Mas o Luan Pérez bastante seguro hoje, teve um lance ali que ele deu um peixinho dentro da área, tirou um lance de cabeça também, que evitando que seria um gol do Vasco por baixo. No chão ganhou praticamente quase tudo que disputou, então pra mim um dos melhores em campos. Eu dou nota 7 pro Luan Pérez. O Luan Pérez, ele realmente hoje jogou, eu achei que ele jogou bem, né? Concordo aí com a Adilson, ele representou, vou dar uma nota 6,5 pra ele. O Luan Pérez, acho que pra mim nota 5 pro Luan Pérez. Muito parecido com o Adonis Frias, né? Teve que segurar muito essa pressão do Vasco, principalmente no primeiro tempo, mas se portou bem. Nota 5 pra ele. Vou deixar o Luan Pérez hoje com uma nota 5,5. Eu acho que não comprometeu e, repito, eu acho que ele marcou bem ali o Cláudio Spinelli junto do Adonis Frias. Jogou hoje lá do nosso lado esquerdo o garotinho Vini Lira. Olha, o Vini Lira é um jogador que pra mim precisa crescer.
né? O Vini Lira ainda... por que crescer? Porque você começa a comparar o Vini Lira com o Souza, né? O Souza chegou, subiu e rapidamente tomou conta dessa posição do Santos aí. Quando não era titular, era bastante contestado o Vojvoda em relação a Escobar. Ele ganha posição, né? Se destaca, um jogador jovem, é negociado, é vendido, né? Foi para a Inglaterra, tá lá no Tottenham. E o Vini Lira sobe, ele é melhor do que o Escobar, mas eu acho que o Vini Lira precisa ainda se desenvolver mais, né? Precisa entregar mais. Então, por conta disso, eu dou nota 5,5 pro Lira. O Vini Lira foi muito criticado, inclusive, aqui no chat algumas vezes, né? Eu vou dar uma nota 5 pro Lira. Eu também vou de nota 5, se der muito em conta do que o Lira pode ainda desenvolver muito mais, principalmente atacar mais o corredor, né? Acho que ele pode atacar mais esse fundo. E o Moisés teve uma jogada ali, duas jogadas que são muito parecidas, inclusive, onde o Moisés ele corta por dentro e não tem a ultrapassagem do Lira, né? Ele vai até a determinada fase do campo. Eu acho que ele tem explosão para chegar, mas eu acho que também tem a questão da idade. Mas eu gosto da recomposição defensiva desse garoto. Acho que esse garoto tem uma boa recomposição defensiva e precisa explorar muito mais, acho que a sua principal característica que é chegar. Mas ele precisa chegar um pouco mais à frente, tendo um ponta que dá esse apoio, trazendo por dentro. Mas eu acho que uma nota 5 para ele pelo jogo que ele fez. Gostei do jogo do Lira hoje, vou deixá-lo com uma nota 6. Vamos então agora ao nosso meio de campo, começando com o William Arão. Olha, o William Arão hoje ficou praticamente sozinho ali para marcar, né? Foi um homem solitário ali, porque você vê o Miguelito não dava combate, né? O Gabriel Bom Tempo também não é muito a dele de marcar, é um jogador mais de velocidade, de poder amar essa equipe, trazer o Santos para o campo de ataque em velocidade. Então o William Arão também já não é mais um jovem, já não é mais um menino. Então por conta disso, né? Eu vou dar nota 6 pro Arão. Eu vou dar uma nota 5,5 pro Arão hoje. 5,5. Eu acho que faltou um pouquinho aí de entrega, né? Comparado aos os últimos jogos dele. Então, nota 5,5 para o William Arão. Eu acho que esse meio-campo do Santos hoje não foi tão abaixo, mais por encaixe do Vasco, sabe? Acho que o Thiago Mendes marcou muito bem, tirou o passe do Arão quando o Arão tinha a bola. Por outro lado, o Bom Tempo também não tinha espaço, porque o Barros marcava muito forte. Mas eu acho que o Arão, para o segundo tempo, vou dar nota 6,5 para ele, que aí sim volta a ser aquele Arão de domínio de meio-campo, cansou e acabou sendo substituído. Nota 6,5 para ele. Gostei do jogo do Arão hoje, eu acho que ele ficou um pouquinho sobrecarregado no nosso meio de campo, mas pra mim o Arão sempre seguro ali nos botes, o jogador que faz pouquíssimas faltas, é um atleta que pra mim é um dos mais inteligentes desse time do Santos, nota 6 para o William Arão. Nota agora para o Gabriel Bom Tempo, que foi um dos responsáveis por puxar o contra-ataque do Santos. Eu gosto do Bom Tempo, né? Vou utilizar o mesmo critério de análise que eu utilizei com o Vini Lira. O Bom Tempo é um jogador que veio da base, né? Que sobe, subiu, fez bons jogos, depois acabou sofrendo uma lesão, ficou fora, foi bastante contestado também, não soube aproveitar os minutos que teve no ano passado, mas nessa temporada me parece ser um jogador mais maduro, então eu vejo ele crescendo com a camisa do Santos. Gosto do Gabriel Bom Tempo, dou nota 6,5 para ele. Vou dar uma nota 6 para o Gabriel Bom Tempo. Pra mim, nota 5, o Bom Tempo. Acho que deixou muito a desejar, mas teve o lance do gol, que conseguiu puxar o contra-ataque, mais porque o Neymar tira, né, o da referência o zagueiro persegue o Neymar e abre esse clarão, e aí, obviamente, você tem um meio que consegue conduzir e dar esse passe em profundidade, como é o caso do Bom Tempo, mas acho que dentro de um contexto da partida, acho que nota 5 para ele, sim, nota 5, mais pelo lance do gol que ele consegue originar o gol em velocidade, mais por isso. Pra mim, nota 5,5, eu acho que o Gabriel Bom Tempo ele fez um jogo regular hoje. Nada, não acho que ele foi mal, mas também não acho que o Gabriel Bom Tempo foi bem, a ponto de eu dar uma nota superior a ele. Nota agora pro homem que decidiu o jogo. Neymar, o Júnior, Neymar, o príncipe, o craque. Neymar começou o jogo muito mal, matando muitos contra-ataques do Santos, matando muita jogada. O Neymar não vinha bem, vinha fazendo o jogo bastante abaixo da crítica, tanto é que a gente está aqui na cabine, né? Logo aqui embaixo tem a torcida do Santos que fica aqui. Torcedor do Santos perdendo a paciência com o Neymar, só não vaiou por conta de tudo que o Neymar já fez com a camisa do Santos, então o pessoal ainda respeita, mas se fosse outro jogador, teria vaiado com certeza, até que ele faz o gol, né? Ele faz o gol, abre o caminho para o Santos a vitória, deu um tapa ali, faz um belíssimo gol e depois no segundo tempo, né?
toque de cabeça da zaga do Vasco para trás, ele aproveita bem a bola, invade a área e quando sai o Léo Jardim ele dá um toque de gênio, porque é isso que ele é, e faz o segundo gol do Peixe que dá a vitória. Então, por conta desses 2 belíssimos gols, eu dou uma nota 8 pro Neymar, né? E espero que ele entenda que ali é o lugar dele jogar, como um finalizador. Os nossos amigos varandeiros aqui, alô Gilberto, nota 8 pro Neymar, o Wellington, nota 7,5. Menino da fila, o último dos moicanos, nota 9. Alcindo Cruz, nota 8 pro nosso príncipe, pro nosso príncipe, pro nosso rei, pro nosso craque. Olha, minha nota hoje pro Neymar vai ser 8. Ele faz a diferença, né? Ele desequilibra, enfim, ele tem qualidade. Eu até coloquei aqui também, nota 8 pro Neymar. Mas fez um início de jogo até a boa parte do primeiro tempo, boa metade ali, um primeiro tempo muito abaixo, perdendo lances fáceis por ali, mas é um gênio, é um craque, os 2 gols mostram muito bem isso, a maneira como que ele pega na bola, né, então dá pra perceber que é um jogador diferenciadíssimo, mesmo o Neymar com o joelho a menos, nota 8 pra ele. O Neymar sem joelho ele é melhor do que todos os outros 22 jogadores que estiveram aqui no vestindo a camisa do Santos. E por isso que às vezes eu não peço tanto a saída do Neymar. O Neymar não tá bem, mas é o que eu falo. Às vezes num lance ali decisivo, o Neymar ele vai ter a qualidade, a categoria pra fazer o gol. O Voivoda falou sobre isso. Sim. Né? É um jogador decisivo que decide jogos exatamente por isso. Jogo difícil, você não dá pra você sacar um jogador como ele, né? Exatamente. Uma coisa é ele sacar o Gabigol. Com todo respeito, o Gabigol não chega na canela do Neymar. Né? E o Neymar, ele é um baita de jogador. Pra mim, hoje ele decidiu o jogo. Vou deixar o Neymar com uma nota 8,5. Não, eu deixaria ele com uma nota 9, mas ele fez um começo de jogo, no mínimo, preocupante pra mim. Mas depois ele se encontrou na partida, decidiu 8,5 pro Neymar. Chegamos agora ao nosso campo de ataque, nota pro Miguel Terceiros, Miguelito. O Miguelito hoje, olha, pra mim não foi bem, né? Na parte defensiva ali, sobrecarregou demais o Igor Vinícius, né? Deu ali um corredor pro time do Vasco no primeiro tempo. E foi por ali que o Vasco acabou chegando ao seu gol de empate, né? O Miguelito já tinha falhado também nessa parte de defensiva lá contra o Novo Horizonte, como eu disse ainda há pouco. Mas é o Miguelito, né? É um jogador que a gente deposita esperança também. É um jogador que já fez uma boa temporada com a Bolívia nas eliminatórias, fez uma boa temporada com a camisa do América Mineiro. E no Santos, pela primeira vez, o Miguelito tem ganhado minutagem. Então, por conta disso, né? Até por esse início, é como se fosse um início de carreira do Miguelito dentro do Santos, porque pela primeira vez ele está tendo aí os minutos que ele merece. Mas acho que foi muito mais um erro de posicionamento ali do Voivoda do que propriamente dito do Miguelito. Então, por conta disso, dou nota 6 para ele. A Raquel colocou aqui nota 0, o menino da fila hoje foi mal, nota 2. A galera tá brava com o Miguelito hoje, hein? O José Costa, Miguelito, nota 3. A minha nota hoje pro Miguelito vai ser nota 5. Eu esperava mais dele. Pra mim, nota 3. Acho que ele comprometeu todo um esquema que o Voivoda proporcionou para jogar contra o Vasco. Talvez esqueceu desse detalhe que tinha um jogador rápido pelo lado que ele estava atuando ali. Eu acho que você compromete quando você tem um jogador que não recompõe. Então, acho que por esse motivo, minha nota é 3 para ele. Minha nota pro Miguelito hoje é 1,5. Eu acho que ele foi pior em campo, parte do Santos. Eu acho que o Miguelito, tanto nessa questão tática, até na questão técnica, eu acho que o Miguelito hoje não conseguiu entregar. Não me arrependo de ter pedido que ele fosse titular no dia de hoje, mas são ossos do ofício. Miguelito não acabou não jogando bem, nota 1,5 para ele. Dono de uma das assistências do jogo, Moisés. O Moisés, para mim, não gostei do futebol do Moisés, né? Moisés é muito burocrático, é um jogador que veio para dar mais profundidade, como diz o Voivoda, não deu para ele. Quando tá o Rony, você quer ver o Moisés, quando tá o Moisés, você quer ver o Rony. Então, para mim, não resolve. Para mim, tem que ser um jogador que venha para ser titular absoluto e não deixar saudades do reserva. Então, para mim, o Moisés dá nota 4 para ele. Vou dar uma nota 5 pro Moisés pela assistência. Eu acho que nota 6 pro Moisés. Eu acho que jogador que tem algumas características que eu não vejo no elenco do Santos, por exemplo. Então, para mim, nota 6 para ele. Eu deixaria o Moisés com uma nota 6,5, mas eu não vou superar aquele lance aqui, ó, bem na minha frente aqui. Baita jogada do Santos. Moisés, 3 contra 1, ele tem a opção de chutar pro gol. E o cara, e o cara tenta tocar pro meio. Não sei, até agora eu não descobri se ele tentou o passe pro Tassiano, se era pro Neymar ou se era pro Barros do Vasco que chegava ali. Não sei se ele acreditava que poderia ter um gol contra. Mas enfim, pra mim, nota 6 para o Moisés. E o nosso atacante de hoje não teve gol do Tassigol, mas foi ele, Tassiano.
Ah, tá sendo pra mim meio que passou em branco, né, meu? Tá sendo, não teve nenhuma grande oportunidade. Acho que um cruzamento do Igor Vinícius aqui, ele subiu de cabeça, mas subiu marcado, não foi feliz. Também não participou muito, não teve grande oportunidade, não recebeu nenhuma bola que você falasse, né? Acho que uma ali que ele chegou chapando aqui, ainda no primeiro tempo, mas pegou mal na bola, passou à esquerda do Léo Jardim, foi a única chance boa que o Tassiano teve. Entrou para substituir o Gabigol e pouco fez, mas por conta do futebol dele hoje, eu vou dar aí nota 4,5 pro Tassiano. Hoje eu vou dar uma nota 4 pro Tassiano, né? A gente esperou aí a plaquinha. Não deu certo, Tassiano nota 4 e os nossos amigos varandeiros aqui, Gilberto nota 3, Tassiano, o Almir falou que o Tassiano foi brigador, Vitor Nogueira nota 4 para o Tassiano e o Wellington nota 5,5. Eu gostei do varandeiro, acho que brigador foi uma palavra que definiu o Tassiano no jogo de hoje, não foi brilhante, não teve oportunidades, não gerou ocasiões de gol, mas acho que taticamente, nesse primeiro combate na linha de defesa do Vasco, acho que o Tassiano desempenhou um bom trabalho ali, embora foi sozinho, né? Em geral, como você tem 3 contra 1 ali nessa construção do Vasco, acaba ficando complicado, mas o que ele pôde atuar, ele conseguiu, nota 5 pra ele. Pra mim, 5,5 pro Tassiano. Não achei que ele fez um jogo sensacional, mas também não achei que o Tassiano hoje, ele jogou mal, 5,5 pro Tassiano. Na virada do intervalo para o segundo tempo, entrou o Álvaro Barreal, argentino. O Barreal teve uma chance clara ali, né? Ele domina com a perna direita, bate que a canhota, passa muito perto ali do gol do Léo Jardim. Teve a chance também de fazer o dele. Depois o Barreal acabou numa saída de bola errada pelo lado direito aqui, proporcionou ali uma jogada no campo de ataque do Vasco. Quase que o Vasco faz ali o seu gol, né? Iria complicar. O Vasco faria 2-2 naquela oportunidade. O Barreal também, para mim, quando tá em campo... você acaba descobrindo por que ele é reserva muitas vezes, né? É um jogador para compor elenco, né? Não vejo nada demais no Barreal. Para mim é um jogador que não faz a diferença, não é aquele cara que entra e faz a diferença, né? Então para mim entrou uma partida comum, normal, dou nota 4,5 pro Barreal. Vou dar uma nota 4 para o Barreal, né? Ele não foi extraordinário, não fez nada demais. Nota 4 para o Barreal. Eu acho que o Barreal entrou numa função mais para fechar o espaço ali pelo lado do que qualquer coisa, né? Acho que ele até conseguiu, inclusive, desempenhar esse papel. Por isso que eu vou dar uma nota 5 para ele. Ele consegue minar o lado esquerdo do Vasco, né? Então, por esse motivo, nota 5 para ele. Eu gostei do Barreal. Eu acho que ele consertou um erro do Santos. Exatamente. Eu acho que ele preencheu ali o espaço. O Barreal, ele oscila muito, né? O Barreal não é aquele jogador... Até porque se ele fosse jogador nota 8 em todos os jogos, nem no Santos ele estaria. Uhum. Mas, de qualquer forma, acho que o Barreal hoje, no meu ponto de vista, eu vou deixá-lo com uma nota 6. E facilitou muito pelo fato, esse lado ali, esse fechamento, porque é um lateral de origem, né? Então ele tem essa facilidade de recompor melhor do que o Miguelito, que é um atacante, né? Então ele entrou exatamente para corrigir o percurso errado que fez o Vojvoda no começo do jogo. Exato, acho que taticamente hoje o Barreal mandou bem. Nota agora para o Rony Rústico. Não, o Rony pra mim péssimo, né? Porque o Rony teve uma chance ali também de matar o jogo, o cara a cara, ele não sabe se decide, se cruza, se chuta, se dá assistência. E aí eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, não sei o que pensa o Varandeiro, né? O Adriano faz ali as análises dele muito bem, o Thiago também, mas pra mim atacante tem que atacar. Eu lembro que o Vojvoda dizia assim, mas o Guilherme não sai da equipe porque o Guilherme ajuda a compor. Cara, ajuda a compor, o Rony ajuda a compor, fulano de tal ajuda a compor na marcação. O atacante tem que fazer gol, cara. Eu sou das antigas, sou do futebol antigo. O atacante pra mim vive de gols. O atacante que ajuda a compor, que ajuda na marcação, que ajuda não sei o quê, legal. Mas se você tá ali pra fazer gol, irmão, você foi contratado pra fazer gol. Então se o Rony fez uma grande partida defensiva, tá errado. Quem tem que fazer uma grande partida defensiva é o Lira. É a zaga. O Rony tem que fazer uma grande partida como atacante. Foi para isso que ele foi contratado. Então, para mim, é muito ruim o Rony, muito abaixo daquilo que a gente esperava. Dou nota 3 pro Rony hoje. Tô contigo. O Rony, como diz aqui o nosso amigo Gilberto, o Rony precisa acordar. E tem uma mensagem aqui da nossa amiga Elizabeth. Varandete, hoje ele não errou nenhum passe, não tropeçou na bola, não caiu nenhuma vez. Nota 10 pra ele, Lautaro Dias. Ih, mamãe! Craque do jogo, né, meu?
craque do Porque jogo. ele não entrou em campo, né? Exatamente, não errou nada, né? É isso aí, ó. Ó, minha nota pro Rony, então vou contigo, Adilson Moraes, nota 4. Eu acho que o Rony entrou. Eu vou discordar um pouco do Adilson. Acho que o futebol hoje, o futebol moderno hoje, ele precisa preenchimento de espaço. É que eu falei, eu sou raiz, né? É, claro. Eu sou da sua época também, mas eu é sou que hoje, raiz, velho. é que o futebol hoje, ele quanto menos espaço você der ao adversário, melhor. E hoje o atacante ele precisa saber atacar, que é a sua função, mas também precisa saber recompor. E aí o primeiro tempo ele diz muito, né? Isso que eu tô falando é exatamente o que eu tô querendo dizer, porque o Miguelito é um atacante, mas ele só pensou em atacar. E aí você deixou um lateral exposto porque o seu ponta não recompôs. Então no futebol moderno hoje você precisa ter o atacante, um ponta que saiba defender, né, até determinado faixa do campo e que ele saiba atacar. Eu acho que o Rony entrou numa função hoje para fechar esse lado que já vinha fazendo muito bem feito o Moisés no primeiro tempo. Por isso que eu acho que o Rony, ao meu ver, entrou com uma nota 5. Até teve algumas oportunidades ali, é que o Rony tropeça na bola na frente, esse que é o detalhe. Mas eu nota 5 para ele. Pra mim o problema do Rony é tecnicamente falando. Eu acho também que, por exemplo, alguns contextos, eu acho que o atacante tem que marcar assim. Não sei se enfim, por exemplo, pra quem acompanha futebol internacional, Semenyo, baita jogador, o cara marca. Sabe, o Saka, do Arsenal, jogadores assim. Eu gosto de jogadores que contribuem também, que jogam na ponta. O problema é quando chega no ataque e ele tem uma deficiência técnica, aí sim é um ponto negativo pro atleta. Mas o Rony, ele atacou mal, defendeu bem pra mim. Nota 5 fica aí na média, o Rony Rústico. Quem entrou também foi ele, hein? João Schmidt. Há quanto tempo o João Schmidt ficou em campo aí, ô Jordão? Você tem aí? Ó, o João Schmidt ele entrou exatamente aos 78 minutos de jogo. O João Schmidt jogou 12 minutos e pegou na bola um total de Entrou pouco, né? 5 vezes. Então, muito pouco aí o Schmidt, mas eu não vou dar nota 3 pro Schmidt, vai. Também não gosto do Schmidt, não. Pra mim tinha que... Tadinho dele, pô. Não, pra mim já tinha que ter vazado do Santos faz tempo já. Não tem a menor... Faz tempo? Faz tempo, né, Márcio? O Schmidt, se o Pituca já foi embora, imagina o Schmidt, então. Tinha que ter ido faz tempo. Eu vou dar uma nota 4 pro Schmidt hoje. Hoje confesso que deu um friozinho na barriga quando, né, saiu o número dele Nossa ali. senhora, quando eu vi Schmidt e Zé Rafael, eu falei, meu Deus, olha o Vasco empatando. A gente ficou bem preocupado aqui, então a minha nota 4 pro Schmidt. Olha, eu não consigo pontuar o Schmidt, eu não consigo colocar uma nota específica, até pelo pouco tempo que ele jogou e não foi exigido. Acho que pegou quantas vezes na bola? 5. 5 vezes na bola. Não tem como você avaliar um atleta com 5 ações de jogo. É muito difícil. Pra mim, o Schmidt, não vou deixar ele sem nota. Ó, o João Schmidt no jogo, dessas 5 participações na bola, em uma delas ele perdeu, em uma delas ele desarmou, outra ele cortou, em outras 2 ele acabou recuperando a bola. Eu vou dar uma nota pro João Schmidt, nota 5,5, porque eu acho que ele manteve ali o que o Arão tava fazendo. Taticamente falando, ele não pegou na bola, mas eu acho que ele não comprometeu no posicionamento, como já aconteceu no jogo contra o Cap. Se o Santos tomar um gol de empate no jogo contra o Cap, a culpa é muito do João Schmidt, do Basso e também do Adonis. Mas hoje eu acho que o João Schmidt, ele, no posicionamento, ele não me desagradou não, 5,5. Mas é raiva acumulada. Ah, isso aí... O João Schmidt, acho que eu sou a pessoa que mais criticou o João Schmidt, tadinho dele. Tadinho não, né? Ele é ruim, mas... Não. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais criticou o João Schmidt Eu levo no aeroporto. na vida. Se o Santos vender, eu levo no aeroporto. Outro que também jogou por um total de 12 minutos foi o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele teve 12 ações com bola na partida de hoje. O Zé Rafael, do que eu vi aqui, lembro dele dar uma assistência, dar uma inversão de bola aqui, buscando aqui embaixo o Neymar. Tá voltando de uma lesão, como você disse, né? Mas é um jogador que também, quando chegou, né, criou-se uma expectativa. Até a gente comentou isso, acho que no Varanda. O Zé Rafael com o Gabriel Menino vai reviver uma dupla ali do Palmeiras. Então a gente imagina que poderia fazer algo a mais. Mas não é aquele Zé Rafael que estava no auge no Bahia, que chamou a atenção do Palmeiras e fez até boas temporadas ali com o Verdão, mas depois, quando vem pro Santos, já vem, como disse você, meio que chutado lá do Palmeiras. Então, e no Santos nunca fez uma grande partida. Acho que eu lembro só um jogo do Zé Rafael contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, né? Ele fez ali um bom jogo. Acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Santos. Fora isso, sempre muito abaixo da crítica. Então, se eu dei 3 pro Schmidt, eu vou dar nota 3,5, um pouquinho melhor aí pro Zé Rafael. Vou dar a mesma nota do Schmidt, nota 4 para o Zé Rafael. Eu vou seguir o mesmo critério do Schmidt. Acho que é pouco tempo para você avaliar um atleta, embora os dois jogadores, o Jordão falou muito bem,
entraram para fechar aquele meio campo ali, conseguiram, sem bola, né, que é importante também você fechar. Você joga futebol também sem a bola, mas eu acho que eu não consigo avaliar um atleta com pouquíssimo tempo e pegou muito pouco na bola. O Zé Rafael ele pegou pouco na bola. Ó, por exemplo, dessas 12 vezes que ele tocou na bola, foram 4 desarmes que ele conseguiu na partida. Ele também conseguiu vencer um duelo aéreo e também teve 2 recuperações de bola. Eu acho que eu vou muito na linha do João Schmidt. Quando eles foram entrar, eu pensei, putz, acho que o Santos tá chamando muito o Vasco. Mas eles não deixaram a desejar. No jogo sem bola dos dois me agradou hoje. Eu vou igualar a nota pra mim. O Zé Rafael fica com uma nota 5,5, assim como o João Schmidt. Pra fechar, entrou o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, ele jogou um total... Ele entrou aos 84 minutos. Gabriel Menino jogou pouco menos de 10 minutos ali. Eu deixaria, por exemplo, sem nota. Ele pegou na bola Sem literalmente nota. 2 vezes. Concordo, sem E foi nota. uma finalização, uma dessas vezes. Sem nota, então? Sem Nossa. nota. Sei não. Show de bola. Vamos então agora para o comandante desse navio. Ou não. Que poderia não ser A mais enquete hoje. tá no ar, hein? Exato. Vamos à nota então do Juan Pablo Vojvoda Bueno. Bom, Vojvoda aí, como o Adriano disse, muito bem, analisou, você também, Jordão, né? Escalou mal, a gente até elogiou ali a escalação, prevendo o Santos mais rápido, o Santos mais profundo, o Santos agredindo mais, atacando mais, mas não foi isso que a gente viu. O Miguelito foi muito mal quando teve aí a iniciativa aqui no campo de ataque, não ajudou a compor, porque também não é a dele, eu vejo que não é a dele, né? Miguelito já foi muito mal contra o Novo Horizontino, mal hoje também, Aí cabe uma crítica ao Vojvoda, porque será que ele não treinou essa formação? Será que ele não viu isso nos treinamentos, né? Ou será que ele pouco treinou essa formação aí? Foi mais em observações, né, de jogos passados. Então, por conta desse erro no primeiro tempo, que poderia ter custado a derrota para o Santos, se o Vasco fosse um pouco mais feliz nas finalizações, né? Depois ele corrige no segundo tempo. Então, por conta disso, aí eu dou nota 5 pro Vojvoda. Vou deixar ele na média, vou aqui também com o Adilson e também com o Vitor Nogueira, nota 5. O Vojvoda não comprometeu, fez o básico, né? O problema é a qualidade técnica dos jogadores e vou aí na nota 5 para o Bueno. O menino da fila deu nota 6. Eu vou acompanhar o Varandeiro, acho que nota 6 conseguiu enxergar o segundo tempo. Talvez ele poderia até ter feito isso antes, né? Acho que o treinador precisa esperar acabar o primeiro tempo para você mexer na sua equipe. E aí poderia até, inclusive, ter saído no prejuízo no primeiro tempo, né? Mas ele corrigiu o percurso no segundo tempo, vou deixar ele com nota 6. Olha, eu acho que o Vojvoda ele errou na escalação do... Quer dizer, ele errou na leitura, na verdade, né? Eu acho que ele poderia ter corrigido o problema do Miguel antes, né? Exatamente. Eu me incomodo um pouco o fato do treinador ele não mudar no primeiro tempo, sabe? Eu acho que, não tá legal, muda. Vai queimar o jogador, não acho. Você precisa tirar, porque se ele já corrige o percurso ali, o Vasco não teria muita ação por aquele lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Santos. Talvez Poderia evitar até o gol. evitava até o gol, exatamente. Mas assim, sobre a escalação, eu acho que ele se equivocou colocando perdão, meu Deus, até buguei. O Miguelito. Mas eu acho que ele acerta escalando o Bom Tempo, ele acerta escalando o Lira, mas pela estatura. O Vasco da Gama, até separei aqui, o Vasco hoje ele teve um aproveitamento na bola aérea baixíssimo. O Vasco ele teve apenas 40%. E o Vasco da Gama também, e o Santos hoje conseguiu muitos cortes em cruzamentos, né? Aqui um total de 26 cortes do Santos na partida de hoje. Então, por essa estratégia do Vojvoda, por ele ter acertado o time no segundo tempo, por ele ter acertado nas substituições do meu ponto de vista também, eu acho que hoje eu vou deixar o Vojvoda com uma nota 6,5. Eu gostei da exibição do nosso Bueno, só faço a ressalva aqui com relação ao primeiro tempo. Cara, não tá legal? Muda. Acho que não custa nada. E encerrei aqui a enquete concluída, participaram 1.100 varandeiros, 1.100 votos, 64% é a favor da manutenção do Vojvoda, ó, vendo? então... Tá certo. Aí, ó, tô te falando, né? O alvo Então sempre o foi... Bueno tá bem, o É, Bueno o tá alvo- bem na fita. O alvo sempre foi o Teixeira e o Matos, né? O Vojvoda aí, praticamente aí, sempre a maioria apoiando o trabalho do Vojvoda, porque entende que ele tem uma parcelinha ou outra de culpa, mas também não tem o que fazer, porque não tem peças, né? E aí, quando você não tem peça, fica difícil, né? Então, não dá pra você fazer omelete sem ovos, né? E o Santos aí falta muito pra poder fazer um omelete bacana. E eu gostei da coletiva dele, que ele foi perguntado exatamente se ele pretende mudar o seu jeito de jogar, alguma coisa do tipo. Ele falou que vai usar esses dias pra testar outras formações. E aí é interessante porque, de repente, podemos ver um Santos com 3 zagueiros. Aqui o Santos não tem nem zagueiro pra testar 3, né? O Santos tem literalmente só 3, não é? Pois é, então é difícil, mas ele pode variar o seu esquema de jogo, ele citou isso na coletiva. Então é isso. Agora, então, pra finalizar, as nossas notas para o árbitro. Rafael Rodrigo Klein, ele é do Rio Grande do Sul.
Ah, pra mim muito mal o Clay. Nossa, deu falta atrasado. O lance que era vantagem, ele marcava falta. Prejudicou tanto ataques do Santos quanto ataques do Vasco também. Prejudicou as duas equipes. Então, pra mim, não foi legal. Nota 4 pra ele. Olha, o nosso amigo Paulo César tá na boa, hein? Está de férias do trabalho, está tomando uma cervejinha. Santos, sempre Santos, um abraço pra você. A minha nota pra arbitragem hoje, nota 5. Eu também sou do critério de arbitragem, quando passa de 5 tem alguma coisa estranha. Pra mim, nota 5 tá bom, passa de ano, é aquilo, né? Passou de ano, tá ótimo. A nota 5 pra mim também. Eu acho que ele aplicou bem os cartões amarelos, deu cartão pro Neymar, deu cartão pro Thiago Mendes. Pra mim é justo, os dois se provocaram ali, um cartãozinho pra cada. Relação antiga, né? Um Ixilibidish. É um estilipe disso ali. Ele é um merci beaucoup ali. Exatamente, né? Ali. Então assim, eu acho que a única coisa que me incomodou do Klein é que ele inverteu ali o critério pro segundo tempo. Porque eu acho que ele fazia um primeiro tempo decente, na medida do possível. Mas assim, aí no segundo tempo ele Em qual sentido que eu digo isso? De não marcar tantas faltas, né? Ele deixou o jogo correr. Mas aí chega no segundo tempo, o cara começa a dar qualquer faltinha. Inclusive um lance ali que acho que é o Lira que recupera a bola, ou é o Bom Tempo, cara, não foi nada. O Neymar ia sair na cara do gol, ele apitou falta. E apitado atrasado, né? Exatamente. Apitava atrasado. Exatamente. E eu vim aqui, eu falei sobre o Thiago Mendes e o Neymar, eu tava em dúvida se te amo em inglês era Jetam, é Jetam mesmo, então fica aí Francês. um Jetam, Francês. exatamente, em francês. Isso. Um Jetame aí entre Neymar e Thiago Mendes, mas pra mim nota 4,5 para o árbitro de hoje, o Rafael Rodrigo Klein, Varanete. É isso aí, meus amigos varandeiros. Essas foram as notas da partida. O Santos vence 2-1 contra o Vasco da Gama. Olha, partida importantíssima, hein? 3 pontos, na verdade 6 pontos, porque o Vasco e o Santos tendem a brigar ali, né? Nas mesmas posições. Eu quero agradecer